Boa tarde, seu Paulo. Nós vamos dar início, então, Boa tarde. à oitiva do senhor Paulo Roberto Bovoloncene, já qualificado no termo de oitiva, constante nos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito 01-2022, instaurada pela Resolução 01-2022. O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha da Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fatos e responsabilidades de agentes públicos do município em relação à nomeação do senhor no cargo de assessor adjunto de desenvolvimento social e desvio de função e acúmulo ilegal de cargos ao ocupar a interventoria da Associação Santa Casa de Misericórdia em Maternidade, dona Julieta Lira. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1286, realizada em 25 de abril de 2022, resolução número 01-2022. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder a processo. O senhor tem ciência disso? Sim. Dando início aos questionamentos, eu passo a palavra à senhora relatora. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, Boa senhor tarde. Paulo. Obrigada pela presença, o Obrigado. atendimento à CPI. Seu Paulo, o senhor atualmente, né, é interventor? O senhor já foi interventor outras vezes da Santa Casa também? Porque, Sim. pelo que eu me lembro, não é a primeira vez, né, que o senhor Não, ocupa esse eu cargo. fui interventor na gestão Mazinho Zequinha, Uhum. fui interventor na gestão Edmir Marinho e fiquei de 2010 a 2013, depois 16 a 18. E na primeira vez do Mazinho, eu era adjunto da Secretaria de Agricultura, com o Cícero Massari, Entendi. e depois foi dado baixa, foi posto como funcionário da prefeitura, como interventor. Ah, E sim. agora, esse ano, eu fui, dia 15 de janeiro, fui chamado na prefeitura numa reunião, Uhum. na qual o doutor Zagatti havia me indicado, estava presente, o doutor Zagatti, a Regina, Ah, sim. ele tinha me indicado como interventor, que eles não estavam achando ninguém, Uhum. e foi chamado não para oferecer, intimado para assumir na segunda-feira. Ah, entendi. Na segunda-feira eu fui, está aqui o documento, eu fui nomeado o decreto, Ah, sim, não, fica tranquilo. Os documentos a gente depois tem nomeado o acesso. decreto como interventor, Certo. e sem registro, sem nada. Tá. Eu só fui registrado do dia 5 de março. Ah, entendi. E no dia 18 de maio, com a saída da Mira, assumiu, assinava eu e a Mira. Depois passei a assinar eu e o seu Edson Mequita, a partir de 18 de maio. Ah, entendi. Só O interrompendo rapidinho, desculpa. Não, fica à vontade. O senhor mencionou isso, que não estava registrado. Como assim registra? Que registro? Porque é o seguinte, é registrado na carteira, quando você, na prefeitura, eu não tenho 2 salários. Eu recebo como interventor e é pago pela prefeitura na primeira vez. E quem paga o salário é a prefeitura, não a Santa Casa. Sim, para esclarecer, o cargo de interventor, ele é remunerado ou cargo de interventor? Interventor remunerado, sim, como adjunto de alguma pasta. Sempre tá. foi. Então, Eu se o senhor fosse só interventor, o senhor não ia receber nada, no caso. não. Porque a Santa Casa não paga nada para quem é Não, interventor. eu vou responder para vocês Sim. a pergunta. O interventor, quem nomeia, quem escolhe é o prefeito, que é o representante do prefeito. O interventor é ele. Ele nomeia alguém para representá-lo. Tá? E como todo interventor é remunerado, sim. Como todas as vezes eu fui remunerado a primeira vez, como adjunto da agricultura, depois passei adjunto da prefeitura, funcionário da prefeitura, e na gestão Edmir, com o Marinho, como adjunto da secretária da Saúde. A primeira vez eu fui adjunto da Lucilene Daniel. E agora adjunto depois da agricultura. Ah, então o senhor já foi adjunto de saúde e trabalhando na Santa Casa como interventor. Da Dulce Daniel, É. e na gestão
do Edmir com o Marinho, da Fernanda, junto da Fernanda. Tá, entendi. E assim, como que é o trabalho, a rotina do senhor como interventor? O senhor chega lá, o senhor cuida mais da parte administrativa, o senhor tem contato com o corpo clínico, como que funciona isso daí? É o seguinte, as outras vezes eu era o interventor sozinho e eu administrava a Santa Casa todinha, sozinho, 24 horas, não tinha dia, não tinha hora, não tinha domingo. Eu ficava no pronto-socorro das 6 da manhã às 10 da noite, praticamente todo dia. Eu vivia aquilo lá. Esse ano, a partir de agosto, veio a Mira. No começo, eu era sozinho. Depois, o seu Edson estava trabalhando, era a Mira comigo. Assinava em conjunto. Administrava e assinava em conjunto. Porque a Mira não tinha muito conhecimento. Depois entrou o seu Edson, que já tinha experiência de Borborema, 14 anos, sim, que estava na compras e passou comigo na administração depois. Em agosto veio a Carol, indicada pela consultoria, e ela é lá de São Pedro, tinha 10 anos de experiência administradora. E o dia a dia ali é o seguinte, eu administro toda a documentação, a qualquer Ministério Público, Câmara, sou eu que assino. Toda a prestação de contas sou eu que assino. Sou responsável. A parte bancária é 2 em conjunto. O restante eu respondo sozinho, como interventor, no meu CPF, como responsável. Tá? Só esclarecer uma coisa, senhor Paulo, para ficar bem registrado. O senhor iniciou como interventor dia 15 de janeiro, agora, Dia 18 15 de janeiro. 18 de janeiro. 2021. Isso. O senhor passou a ser, o senhor é adjunto, assessor adjunto do desenvolvimento social a partir de quando o senhor foi nomeado? 5 de março. 5 de março, 2 meses após. Como Nesse que foi? período, Quem que nesse período eu fiquei sem remuneração. sem remuneração. Quem que propôs para o senhor assumir esse cargo para atuar como interventor? Porque o interventor tem remuneração, remunerado. E foi determinado, quem determina não sou eu. É o município. Quem que chegou diretamente no senhor e falou assim, Paulo, segunda-feira você tem que... Senhor Paulo, o RH da prefeitura. O RH da prefeitura, na pessoa de quem? Foi chamado o RH, que era o Luan na época. O senhor recebeu algum comunicado via prefeito? O senhor, Não. Essa conversa foi com o prefeito? Não. Essa conversa inicial que falou que o Zagat tinha indicado o senhor? Não. Foi o Luan que me chamou, que pediu os documentos, que eu não tinha entregado ainda, e que ia ser adjunto da... Foi o Luan pasta. que me chamou. Assim, Não para foi deixar ninguém da claro, prefeitura. o RH chamou, mas antes alguém deve ter proposto para o senhor para ser o assessor adjunto. Para mim, ninguém falou nada. Comigo, ninguém falou. Então, assim, convidaram o senhor para ser interventor, mas não falaram de que forma o senhor seria remunerado. Em janeiro, foi chamado com remuneração, mas não tinha onde colocar, então fiquei sem remuneração. Em março, dia 5 de março, que o Luan me chamou lá, que ia ser registrado como adjunto. E ali, continuando a resposta da minha função, eu faço a parte administrativa do dia a dia, documentação, resposta de ofício, a parte... nós dividimos as funções. A Sim, Carol, a parte burocrática, a parte de manutenção, que eu, pela experiência minha, eu dou mais o suporte para o Tato, e a parte social, na pandemia, era família dia e noite, ligando, pedindo informação, porque não tinha visita, não tinha na UTI, família desesperada para saber informação, e as enfermeiras não passavam. Então as famílias procuravam a gente. Tanto é que ontem ainda estava no mercado uma pessoa, que a mãe estava, 3 horas da manhã, eu estava em São Paulo, essa pessoa ligou para mim ontem, no mercado ontem, me agradeceu, porque deu atenção, ligado para ir ver a mãe nos últimos minutos, foi paramentado, todo dos protocolos,
Então, a parte, até hoje mesmo teve um caso lá, mas foi pedido para fazer a coisa errada. Nós não fazemos. Nós ali prezamos pela ética e pelo correto. Foi uma família pedir que eu fizer, já a terceira vez que essa família vai lá. A esposa e o marido, o pai da esposa. Queria fazer coisa errada. Nós não fazemos. Ali, essa gestão está para pôr as coisas corretas, pôr na linha. Seu Paulo, só para ficar de forma bem clara, que ficou meio contraditória uma informação que o senhor falou. O senhor falou que o cargo de interventor que o senhor ocupa é remunerado, mas posteriormente o senhor falou que ficou 2 meses sem remuneração. Sim. Por quê? Porque Se é remunerado? Não tinha decisão deles, né? Eu não reclamei com ninguém que eu fiquei sem remuneração. Não é conflitante. É que eu fui chamado para assumir a intervenção. Eu assumi na segunda-feira, às 7 horas da manhã, estava lá. Assumi e toquei normal. Em março, que eu cobrei uma vez. É isso que eu ia perguntar. O senhor nunca pediu a remuneração? Nunca questionou ninguém? Eu cobrei uma vez o Rodolfo. O prefeito eu nunca falei. Conversei uma vez com o Rodolfo. Ele falou, não, estamos vendo o que vai ser feito. E depois eu fui chamado pelo Luan. Aí o Rodolfo não respondeu nunca, nem o Marinho, nem o prefeito. O Luan que o senhor menciona, o ex-funcionário do RH. É que ele era o responsável. Perfeito, mas o Luan teria o poder de estar contratando ou exonerando alguém, no caso? Não, ele me chamou, pediu a documentação e que era para registrar. Ele recebeu a ordem de alguém. E o senhor em nenhum momento questionou de quem que veio a ordem? Não, lógico que não. Não me interessava. O senhor tem conhecimento quem que dão essas ordens? Porque o senhor recebeu a ordem para ser interventor. Quem que nomeou o senhor como interventor? A primeira vez que falou comigo de intervenção foi a Anne. Não, quem nomeou o senhor como Quem interventor? não, eu não sei. O senhor não sabe? Não Tem o sei. documento aí, não tem? O documento da nomeação, É. eu tenho o decreto do prefeito. Que nomeou? Que nomeou. Isso. E o decreto o senhor tem o decreto da assessora adjunto também, do cargo? Assessor adjunto. Quem que assina a nomeação é o Luan, do RH? 18 de janeiro de 2021, o prefeito, e depois a outra de nomeação, 17 de maio é decreto, né? O primeiro decreto é o 5.771, o segundo é 5.836, 17 de maio de 2021, que dispõe da alteração do artigo 2º, que designa o Edson Mequita assinar em conjunto com o Paulo Roberto. E demissão pessoal. Quem que assina ambos os documentos, senhor Paulo? Está no final a assinatura. Quem que assina as duas nomeações? Não, a nomeação foi o prefeito que assinou as duas. As duas. O decreto. Então, O decreto foi ele que assinou. tanto a nomeação quanto as duas nomeações, tanto como interventor como adjunto, foram do prefeito. Foi o prefeito. A segunda, ele não, aqui, nenhuma das duas é dito como adjunto. Nenhuma das duas. É nomeado como interventor. Nomeia a partir dessa data, o senhor Paulo Berlusconi é regetal, responder a função de interventor da Associação Santa Casa de Misericórdia, o primeiro decreto. O segundo decreto diz o seguinte, o artigo 2º do decreto 5771, 18 de janeiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. Altera a redação, que fica designado pelo senhor Paulo Roberto, o senhor Edson Mequita, assinar em conjunto comigo, todos os relativos à administração, Associação Santa Casa de Misericórdia e matéria da Julieta Lira, Não, no segundo está aqui, não diz nada de adjunto da secretaria. O segundo decreto não consta. Mas o senhor tem plena consciência que o senhor é adjunto da Secretaria Social? Sim, porque está aqui o documento que, na ausência da Anne, que no mês de fevereiro, que ela estava de férias, eu fui na secretaria, chamado pela assistente social, a Maria Priscila Bortoluz Ferrari,
a responder, a despachar, fazer todos os despachos necessários durante o mês de férias. O senhor, como adjunto, não obtém a disponibilidade de horários conforme um secretário, que tem que estar disponível 24 horas por dia. O senhor não anota ponto, então, como adjunto? Como? O senhor bate ponto? Não. Não? Eu não tenho horário. Não tenho horário. O normal é das 7 da manhã às 6 da tarde, o normal. Mas dificilmente sai às 6. Mas aí essa rotina do senhor, que o senhor fala das 7 da manhã às 6 da tarde, é na Santa Casa que o senhor cumpre Santa essa Casa. rotina. Santa Tá. Nenhuma parte do dia o senhor, por acaso, acaba indo lá na Só secretaria? quando é requisitado. Quando o senhor é chamado. E quem geralmente que chama o senhor? A Maria, a Assistência Social Bortolucci. Ah, tá. E aí o senhor fala que o senhor Ou cumpriu a Anne liga, a gente conversa muito, discute casos da Santa Casa. Casos, por exemplo, tem porque a Assistência Social nossa trabalha das 2 às 8 da noite, é o horário dela. Ela tem 2 vínculos empregatícios, outro em Bitinga, da parte da manhã. E as coisas da parte da manhã, eu ligo para a Anne e resolvo com ela. E, às vezes, a própria assistente passa para mim algum caso. É o caso do Digola, que está lá, ad eterno, que é um caso que já foi para o Ministério Público e não se resolve. E esse caso, que realmente, normalmente, está na minha mão, agora já está para o jurídico já. O senhor fala que o senhor teve que pedir para ser remunerado? Foi Não, isso? eu não pedi. Eu perguntei para o Rodolfo uma vez só Sim. se ia ser remunerado. Ele falou, nós estamos vendo isso aí que vai ser feito. Se por acaso o senhor visse que o senhor não seria remunerado, o senhor continuaria sendo Lógico. interventor? Eu sempre disse isso. Se a política, eu saí por causa do envolvimento político lá dentro. E eu sempre disse, o dia que o político sair daqui dentro, eu volto na Santa Casa sem remuneração. Eu sempre disse e continuo dizendo. Se o prefeito tivesse nomeado o senhor só como interventor sem remuneração, então o senhor trabalharia normalmente? Normalmente, porque sem política. O primeiro dia, 18 de janeiro, tinha 5 testemunhas na sala, eu avisei ele. Se tiver interferência política, eu peço exoneração no dia seguinte. Tá, o senhor fala que trabalharia sem remuneração. Então, por que o senhor aceitou o cargo de adjunto para estar Porque recebendo? ninguém trabalha de graça. Vocês trabalham de graça aqui? O senhor acabou de falar que trabalharia de graça sem remuneração. Eu trabalho se for preciso. Mas ninguém é obrigado. Não, com certeza. É um pouco contraditório no caso. Não é contraditório. Vocês aqui também são vereadores e são escolhidos pelo povo, mas são remunerados também. Exatamente, pelo serviço que a gente presta. E é isso o questionamento que eu estou fazendo para o serviço que eu senhor. presto na O Santa senhor Casa. falou que trabalharia sem politicagem, sem remuneração. Não, se for preciso, eu trabalho, como já trabalhei. Qual que são as atividades do senhor, então, na Secretaria de Desenvolvimento Social? O senhor poderia citar algumas das atividades do senhor? Bastante. Hoje mesmo, eu sou procurado diariamente, em primeiro lugar, no clínico. Os problemas do clínico são crônicos. O problema, recentemente, problema de fralda. Famílias não tinham fralda. Fiz um trabalho, determinei a obrigatoriedade de fornecer fralda para o SUS do clínico, que o SUS não paga nada. Tem muita coisa que o SUS não paga. Exames, por exemplo. Tem diversos exames que o SUS não paga e a Santa Casa tem que arcar, as decisões são minhas. Todo dia eu sou chamado no clínico para resolver problema social. Mas eu esses resolvo problemas sociais são vinculados aos problemas da Santa Casa. da Santa Casa. E Quando é o caso que foge da alçada da gente, eu ligo para a secretária, para a Anne, e aí é ela que resolve. E ela ou vai lá resolver, ou liga para a nossa assistência social, as duas tentam resolver junto. Mas certo? aí o senhor, como adjunto, o senhor não teria o poder para resolver? Resolvo também, quando tem casos que eu resolvo também, sozinho. Como hoje, isso é comum eu ser procurado na administração para resolver problema social. Isso é comum. E vocês podem
interrogar qualquer enfermeira ou qualquer técnica de enfermagem que vai responder para O vocês. senhor é procurado como interventor para resolver esses problemas sociais, é isso? Sim, não, procura administração. Se eu não estou na sala, eles falam com o seu Edson ou com a Carol. Se eu estou fora de hora, por exemplo, ligado para mim. E assim, seu Paulo, então, no caso, assistente social trabalha das 2 às 8, né, da noite? A carga horária é 6 horas. Tá, o senhor acaba fazendo a função de assistente social também? Ajudo, quando for preciso, eu estou lá à disposição. A função do interventor não tem regras Ninguém falou assim, ó, a função vai ser essa, as regras, né, não, de como atuar. É resolver os problemas da Santa Casa administrar. Tem problema ali, surge de toda a ordem, vocês sabem disso. Nós já convidamos vocês por diversas vezes ir lá ver como funciona o que é aquilo. E pronto-socorro, câmara. Eu tenho câmera no meu celular, acompanho diariamente, dia e noite, final de semana. E quando vejo algum problema lá, imediatamente sei de algum problema, ligo para resolver, vou de encontro. O problema da menina da PAI. Eu fui chamar a família, primeira coisa que quem procurou fui eu. Falou, o senhor pode nos ajudar? Ela está na UTI, nós estamos sem informação. Falei, um minutinho que eu vou ligar, pegar a informação e trago para vocês. Falei com a doutora Lívia, com a médica. Eu falei, doutora, a senhora não pode receber a família para explicar o caso dela para a família, que a família está desesperada lá fora, que o irmão e o Xota queriam saber a informação dela. Não, pode encaminhar aqui que eu atendo. Então, isso aí é todo dia. Então, eu não faço função social, eu ajudo no que for preciso. O senhor foi chamado alguma vez ou propôs algum projeto para a Secretaria de Desenvolvimento Social? O senhor, né, tendo esse cargo de assessor? Sim. Por exemplo, na elaboração do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias? Não, essas coisas não. No orçamento, né, nessa parte, nada? Não. Nessa parte, não. E quais os programas, assim, ou projetos que o senhor chegou a propor não, ou propuseram para o senhor? Os problemas que tem na Santa Casa. É tudo voltado à Santa Casa. Os problemas voltados à Santa Casa, que é a responsabilidade da social. O senhor já foi em algum evento do desenvolvimento social representando a secretaria, a secretária? Alguma coisa direcionada ao desenvolvimento social do município? O senhor representou ela como em palestras, em simpósios, em seminários? Não. Ou quando ela vai, o senhor exerce essa representatividade aqui? Não. Quando o senhor fala que o senhor trata assim, de assuntos praticamente exclusivos da Santa Casa, né, como assessora adjunto, no caso, existe algum programa, algum projeto específico ou a atuação é essa aí de dar o apoio às famílias? Como que seria isso, assim? Existe algum projeto com meta, indicador, valores, alguma coisa assim? Tem, sim. Tem as comissões lá dentro e os índices que é colocado no quadro lá tem direto. Tá, mas isso aí no caso voltado para a Santa Casa, né? Casa. Mas eu falo assim, ação social, né? Que modifique algum quadro social no município, Não. pode até envolver a saúde, mas Não, sempre envolvido a Santa Casa. Tá. Então, assim, só para ficar claro, senhor Paulo, o expediente do senhor é totalmente feito na Santa Casa, é Sim. isso? Aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social. Exatamente. E às vezes que o senhor foi lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, alguém exigiu que o senhor anotasse o registro no relógio de ponto, alguma coisa assim? Não. E lá na Santa Casa o senhor não faz isso também? Não. Eu fui fazer os despachos lá, os despachos necessários para o andamento do social.
a promoção. Os dois cargos, assim, o de interventor e o de assessor é de disponibilidade, é isso? Até uma correção que eu gostaria de fazer, que eu disse... E tem uma só remuneração. Deixa eu só fazer uma correção, que eu mencionei no começo, que o cargo de adjunto de desenvolvimento social não era disponibilidade, mas é. Como? É disponibilidade também, o cargo de adjunto de desenvolvimento social. Estou fazendo essa correção aqui porque eu tinha dito que não. Mas pode terminar essa pergunta que eu já... Só a pergunta assim, então, como é disponibilidade. isso, como é de disponibilidade, de assessor, adjunto e o de interventor, se de repente numa situação ocorre, o senhor é chamado para resolver um problema, tanto da interventoria como da assistência social, se acontecer, o que faz? Não, nunca aconteceu. Não, mas poderia acontecer. Vou procurar ajudar no que for possível. Isso é difícil acontecer. Então, assim, deixando claro novamente, então o senhor exerce a função do senhor como adjunto apenas nas políticas sociais da Santa Casa. Sim. O senhor não exerce nas outras políticas do município, voltadas. Aí é a secretaria que toma conta. Exatamente. E quando ela precisa de alguma coisa da Santa Casa, ela liga para a gente. No caso, se o senhor for contactado para tratar de algum outro assunto que não seja Santa Casa, como que o senhor agiria? Nunca solicitaram. Converso com ela praticamente sempre, mas nunca solicitaram. Entendi. Então, até mesmo a secretaria, quando solicita alguma coisa para o senhor, é também voltado à Santa Casa. Sim. Ô, seu Paulo, a Santa Casa já não dispõe de assistentes sociais? A Santa Casa, contratados pela Santa Casa? Uma só, que é obrigatório, né? Das duas às Quem seria, por favor, o nome? Luana Paloni. Das 2 às 8 da noite, é o horário dela. É 6 horas o vínculo, né? E Luana, sobrenome Paloni. Por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Social fez até uma ação aí distribuindo panfletos nos faróis. O senhor foi convidado ou se envolveu nesse projeto, por exemplo? Estou dando um exemplo de um projeto que o senhor poderia estar envolvido. Não. Tá. Quem que fez esse projeto lá na Secretaria? O senhor tem conhecimento? Desconheço, não. Tá. Só resumindo aqui, então, o que o seu Paulo disse a nós, que o trabalho do senhor como adjunto de desenvolvimento social é atrelado somente à Santa Casa. Sim. Qualquer coisa externa dali, o senhor não tem envolvimento. Não. Mais alguma coisa, senhores? Não? Não, presidente. Por hora, satisfeita. Guilherme? Também. Presidente, por mim, finalizou. Seu Paulo, então a gente dá por encerrado aqui a oitiva do senhor. A gente agradece o senhor ter atendido o convite e prestar os esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Sr. Paulo. Obrigado, Cris. Obrigado a todos.